Paz e luz. Pois bem, continuando, né? Então, Roma era considerado o cabaré do mundo. Era. O povo grego, povo toda aquela região, chegava no carnaval e ia para Roma pegar o máximo de mulheres possível. E não eram prostitutas, não. Eles pegavam madames, as madames saíam pro carnaval. Ah, vou brincar o carnaval, botava a máscara e a puta, né? E aí havia o grande carnaval, um culto sexual e tudo mais. Pois bem, então Roma não andava bem das pernas. Já o seu irmão, né, os gregos, eram cheques, extremamente intelectual, e Roma era desprezada. De repente surgiu um povo chamado etrusco. Etrusco, como eu falei, é um povo de orelha grande, nariz grandes. Esse povo veio da Baixa da Égua, ficaram lá na Península Romana, né? E ali ficaram por ali. Então o povo etrusco, eles tinham arte como ouro em alto relevo, né? Trabalhavam com ouro em alto relevo. E era um povo diferente. Ninguém sabia de onde era esse povo etrusco. De onde será esse povo etrusco? Eu acho que eles vieram da Paraíba, aí foram lá para Roma. Era conhecido como Etrusquinho. Era aqui da Paraíba, do sertão da Paraíba. Mas brincadeiras à parte, esse povo etrusco começou a interagir com os romanos. E o casamento dos homens etruscos com romanas começaram a acontecer. O casamento dos homens romanos com as filhas dos etruscos começaram a acontecer. E os filhos dessa união são nada mais, nada menos do que os Césares. Kaiser. Eu vou beber um Kaiser. Eu vou beber um César. Então, os Césares são frutos da união dos etruscos com os romanos. E os etruscos dominaram em torno de 200 anos Roma. A política romana começou a receber a visão etrusca da vida. Os talhadores de ouro, né? Faziam imagens lindas em alto relevo em ouro. Em qualquer metal eles faziam. E de repente os filhos dos etruscos saíram mais violentos do que os próprios etruscos. E nasceram os Césares. E Roma, em poucos anos, Roma cresceu em termos bélicos e de exército, e de treinamento, e de visão política. E Roma dominou o mundo. Roma foi o maior império mundial, tirando o da China. Roma domina até hoje, porque toda a nossa lei, Jus Lex, é romana. Inclusive, são faladas em latim, língua romana, grego-romana. Eu acredito que quem se dá muito bem é que tem muito sangue romano, se dá muito bem com a justiça, se dá muito bem com a lei, porque toda a lei brasileira, americana, é romana. Nós colocamos nosso sangue, mas toda a lei é romana. Os romanos dominaram sobre nós até pouquinho atrás, porque antigamente era um juiz de um lado e um padre de outro. Quando o juiz condenava, antes do juiz condenar, o juiz olhava para o padre fazia: o juiz está condenado, caba safado, sem vergonha. Mas se o juiz olhasse para o padre e o padre dissesse assim: olha, vamos fazer aqui uma pena, você vai mandar 10 cestas básicas lá para o pastor Joilson, tal. Era. Então, a igreja romana, ela dominou e trouxe a visão romana de domínio. Até hoje, uma das melhores informações do mundo é a romana. O que acontece em qualquer estado, o Papa fica sabendo. Existe um sistema entre eles, que é só entre os padres, ex-padres, né? É como se fosse um e-mail, alguma coisa. Eu já estive estudando sobre isso. O cara morreu na Paraíba, um cochichou lá na Baixa da Égua, Roma sabe. É o sistema deles. Roma dominou Israel, dominou o mundo inteiro. Roma chegou a dominar parte da China, né? E se ferrou na Índia. E depois vieram os alemães, tal,
né, os celtas e tal, e aí começaram a cair o declínio do Império Romano, né? Mas Roma foi um poder que era tão grande, era um poder total, que ninguém, em sã consciência, imaginava que um poder desse pudesse cair um dia. Era um poder piramidal, né, episcopal, onde quem está em cima manda em quem está no resto com poder de morte. Isso, todas as igrejas que tem esse sistema é muito forte, né? Tem igrejas no Brasil, as igrejas brasileiras são de sistema episcopal, né? O bispo manda no pastor e manda não sei o que lá, e se o pastor não obedecer, rua. O cara faz de tudo, é um sistema chamado sistema piramidal. Pois bem, mas como o assunto não é administração, mas é história e soma das almas, houve uma soma da alma entre a alma romana, porque nação tem alma, viu? Não é só uma pessoa que tem alma, mas eu acredito que tudo tem alma. Um carro, com o tempo, ele passa a ter alma, só não tem um novo. Mas chega um tempo, esse carro passa a ter alma. Ele interage com você como se fosse uma pessoa. Você pode falar com o seu carro: oi, meu carro, tudo bem? Te amo. Tu me leva para um bocado de canto, meu carro tá ali. Eu vou mostrar para vocês. A alma dele é abençoada. Então há uma interação. Então houve uma interação racial, houve uma interação da alma, e Roma explodiu. Os exércitos romanos eram temidos, os caras se cagavam de medo. Então César dizia: só quem pode matar é César. Se o cara matasse outro, já sabia que César ia pegar ele. Se não pegasse hoje, pegava amanhã. Mas de repente alguém dizia: olha, aquele cara que matou o outro ali na bodega tá ali tomando uma. Aí eu entregava as legiões romanas e chegava lá: você está preso. Lascou. Os embaixadores, desembargadores romanos eram pesados, viu? Matou? César ordena que morra. Então, lascou. Então, com isso, houve chamado a Pax Romana, ou seja, porque antigamente era todo mundo roubando todo mundo esfaqueando todo mundo, e em certa parte, a parte positiva dos romanos, eu vou falar sobre a parte positiva dos romanos, viu? Não só tem parte negativa não. Estradas que foram abertas, né? A religião que não foi afetada. Os romanos, eles permitiam você adorar. Ô romano, eu adoro a baixa da égua. Pode adorar, desde que você obedeça a César, tá bom. Eu adoro Jeová, eu sou judeu, pode adorar. Eu sou cristão. No começo, o cristianismo foi muito atacado pelos romanos, incitado pelos judeus, né? Mas depois que os romanos viram que o cristianismo não era uma ameaça, então eles adaptaram o cristianismo. E houve uma bonança? Houve. Ou seja, o cristianismo que vivia orando entre as catatumbas, cheirando defunto estourado, né, passou a nos palácios. Então tem uma parte negativa de Roma e tem uma parte positiva. Olha, parte negativa e parte positiva existe em tudo. Se eu for falar da parte negativa dos cristãos evangélicos, você vai ficar assustado, né? Mas eu não quero falar da parte negativa, eu quero falar só da parte positiva, né? Então a parte positiva dos romanos é muito boa mesmo, né? Muito boa mesmo. Agora, como todo império, existe a crueldade, existe, né? E o império tem que ser cruel também, não a turma monta e faz o que quer. Pois bem, houve uma união da alma etrusca com a alma romana. E aqueles caras que eram desprezados e tidos como cabaré do mundo se tornaram a elite mundial romana. Os Césares tiveram tanto poder de vida e de morte na mão, exércitos enormes, poder quase total, sobre tudo. Quando alguém falava, o imperador César está vindo aí, só bastava ter uma gota do sangue de César para a pessoa ser respeitada. Esse cara é o primo do primo do primo do primo do primo de César. Cuidado, cuidado. Ele roubou 3 metros do teu terreno. Não, 3 metros não é nada não. Mas ele tá roubando mais 2, até 10 eu deixo. Só porque tem uma gota da gota do sangue de César, né? E eu acredito que até hoje os Césares dominam. Houve uma soma da alma. Então, a soma da alma, e eu espero que no próximo vídeo nós vamos falar como fazer a soma da alma positivamente. Então, aprendemos o que? Na primeira parte, se você não assistiu a primeira parte, assista a primeira, hein? Depois a segunda.
Então há uma interação entre a alma do homem e o ambiente. Árvores interagem com o homem. Até eu postei aqui a plantinha. Ô, plantinha, me desculpe, plantinha, né? E essa planta aqui, ela também interage. Ela já tá murchando. Eu torei o galho sem querer, mas ela tava torada essa metade. Então não foi tão assim não. Já tava torada a metade. Foi só tocar, mas ela já tá murchando, ó. Em faz meia hora que eu tô aqui conversando com vocês, ela já tá murchando. Então há uma interação entre a árvore, o solo e a água, né? Então há uma interação entre a minha alma e essa planta aqui, né? Esse pau aqui tem átomos, interage com a minha alma. Há uma interação entre pedras, tesouro, ouro, prata. Tem pessoas que não conseguem usar um colar de prata. Se usar, o colar afunda, vira carne viva. Isso é uma interação energética. Eu tenho um amigo meu que ele não pode botar nenhum ferro no corpo. Foi um sacrifício danado, que ele quebrou a cavícula e o médico queria colocar um parafuso, colocou, mas necrosou. Então tiveram que tirar o parafuso e usar outros métodos, porque ele interage com o ferro e necrosa. Onde tiver ferro, ouro, relógio assim, ó, ele não pode usar. Se ele usar, no segundo dia já tá a pele toda ferida, né? Então há uma interação entre pessoas e pessoas também. Você interage entre a novela, interage no meio da rua. Você para o carro, olha pro cara de lá do outro carro, interage. A alma é inteiramente interagida. Agora temos que fechar essa alma para ela não estar muito arreganhada, muito aberta, né? Então interagimos com o grupo, ou seja, você pensa duas vezes antes de entrar no grupo. E depois que você entrar no grupo, você vai falar igual a eles, você vai pensar igual a eles e vai ser pior do que eles, seja pro bem, seja pro mal, né? Seja pro bem, seja pro mal. E aí você também interage com líderes, interage com lugares, interage com a mulher e a mulher com o homem. Essa interação da mulher com o homem é muito forte e pode haver a chamada soma da alma, e essa soma pode tornar um artista fracassado, um lascado, e um grande artista. É outra coisa, essa soma ela pode ser temporária, né? Temporária, ela pode ser permanente. Tem alguma, na maioria dos casos ela é temporária. Ou seja, Chiquinho era um cantor, aí casou com o Chiquinho, mudou, meu amigo, cara. Aí separa Chiquinho, aí volta do mesmo jeito, né? A maioria dos casos é assim. Mas tem uns que a Chiquinha chega perto do Chiquinho, o amor, o cara vem cantando, parecendo o José Galiza lá da Alemanha. E de repente Chiquinha vai embora, mas ele continua interagindo. Então essa soma foi permanente, né? Essa soma foi permanente. E essa soma também é um motivo de muitos cantores fazerem sucesso apenas com um CD ou uma música. Tem cantor de música, uma música só, né? Porque ele interagiu com alguma coisa, a alma dele mudou. E a alma dele ficou mais poética. Mudou o passarinho, saiu de pardal para um canário belga. A alma também, no final, deixei pro final, né? Interage com o mundo espiritual. Então a alma pode interagir com demônios, a alma pode interagir com anjos, a alma pode interagir com Deus. Há casos de cantores fracassados que, ao fazer pacto com o diabo, eles se tornaram, no caso, um cantor de violino, né? Você pode colocar na internet, cantor de violino que fez pacto com o diabo da Idade Média. Ele criou notas que até hoje os homens não sabem que notas são essas. Sabe-se que ele fazia um auditório de 200 pessoas chorar. Até o mais severo dos guardas chorava. Antes era um cantor fracassado, vivia bebendo cachaça, caído nos bares. Mas depois do pacto, algo mudou a sua alma, então ele pegou a violino. Dizem as más línguas, dizem as línguas, né? Que o demônio ensinou a ele notas que eles tinham aprendido no céu. Então o cara... né? Então poderes também, pessoas que não sabem administrar nem a casa deles. De repente a alma é interagida com um demônio ou com um anjo, e o cara administra e vira um presidente, vira um papa, vira um dominador. Um papa, por que papa, pastor? Porque já houve casos de papa que fez pacto com o demônio. Então ele se tornou papa, e antes de morrer, um mês antes de morrer, ele tinha feito uma carta para o demônio. A aliança era a carta. Então ele, antes de morrer, pega ali aquela carta. Ele desfez o pacto,
para tentar salvar a sua alma. Pois bem, gente, então essa interação espiritual é muito interessante, porque tem pessoas que vivem com raiva, vivem iradas, e elas não têm demônios dentro dela, mas às vezes está de lado, às vezes o demônio está acompanhando ela. Então há uma interação entre a energia do demônio e a energia da pessoa, né? Quem tem dom de visão, quem tem espiritualidade sabe. Uma vez eu estava sentado num lugar, o demônio passou atrás de uma pessoa e eu me arrepiei todinho. Por quê? A energia, o demônio tem energia. Então quando a sua alma percebe logo, né? A sua alma percebe logo que alguma energia errada passou ali. Há uma interação, né? Agora eu aconselho você procurar interações com Deus. E também uma interação com santos e estátuas. A pessoa que adora uma estátua, a forma daquela estátua, a história da estátua, poderá passar para a pessoa que adora ela. Por isso que a Bíblia diz: torne-se igual a elas todos que as adoram, ou os adoram. Então, a pessoa que adora estátua, ela poderá se tornar igual à estátua. Está na Bíblia. É igual como? Vamos dizer, Santo do Pau Oco. O Santo do Pau Oco, ele é o santo das águas, que foi encontrado numa água e tal. Pronto. Aí o cara começa a adorar o Santo do Pau Oco. Pau Oco maravilhoso. Oh, Santo do Pau Oco, sirva o Santo do Pau Oco. Só que o Santo do Pau Oco tem uma parte negativa. Ele foi morto nas águas. A história de um índio que foi morto na água. Então haverá uma tendência muito grande daquela pessoa morrer afogada, sofrer problemas relacionados com a água. Entendeu como é a coisa? Vamos dizer que a fulana adora o santo do pau Oco. Aí o problema é que aquele santo do pau Oco, ele tem uma marca na cara. Ele tem um dedo cortado e tem uma marca na cara. Essa pessoa poderá um dia sofrer um corte no mesmo lugar desse santo e também perder um dedo. Você está entendendo o que eu estou falando? Está na Bíblia. Torne-se igual à estátua todos aqueles que o adoram. Esse igual, alguém pode apenas traduzir, não, igual assim, morto, sem vida. Mas pode também traduzir igual ao que a estátua representa. Então, uma santa que sofre muito, uma santa chorando lágrima de sangue, então prepare-se para chorar igual a ela. Porque a sua alma vai interagir com aquele ídolo e a sua alma vai puxar para dentro de você, para a sua vida, a história do ídolo, né? A história daquele ídolo. Então fica aí a soma das almas, e a soma espiritual é muito importante. Dá um vídeo só essa parte aí, a soma da alma na parte espiritual, que é o terceiro vídeo que eu vou fazer. Repeat, please, bichinho. Repeat, please, bichinho. Aprendemos que a alma é a coisa mais interativa do ser humano. Aprendemos que a alma, ela interage e se soma às outras almas. Aprendemos que tudo tem alma. Carro, casa, tudo tem uma alma. Aprendemos que a alma pode interagir com um pedaço de pau, com um passarinho, com uma árvore, com um cachorro e também com a vaca estéril. Então ela foi esterilizada. A mulher poderá ter problema de engravidar, porque há uma interação. Aprendemos que na soma das almas surge uma alma que manda em tudo. É o domínio, o dominador do grupo. Então esse dominador, ele tem poder sobre as demais almas. Tudo isso de uma forma inconsciente. Aprendemos que o homem e a mulher, eles têm uma das melhores somas que existe. O homem pode somar positivamente, pode somar negativamente. Pode ter uma mulher ou pode ter um homem que energiza essa pessoa a tal ponto dela voar com as asas dele. Tem pessoas que tudo que toca vira ouro, e tem pessoas que tudo que toca seca. A alma dessa pessoa precisa de cura, precisa de libertação. Então há uma soma entre o marido e mulher, e essa soma é energética e tem de cara reações na matéria. Aprendemos que a energia vital é o sexo, da onde todos nós viemos. E essa soma de alma pode acontecer entre pessoa e grupo, e nações, porque as nações também têm uma alma. E esta alma é representada por animais. Eu não tinha dito isso ainda não, né? E esta alma é representada por animais. Então, o cara sonha
uma cobra tentando picar essa pessoa, essa cobra pode ser um demônio, pode ser uma outra pessoa que tem uma alma de serpente, é uma serpente ruim. Pastor, eu sonhei com um maribondo me picando, eu sonhei com uma abelha me picando. Então essa abelha pode ser uma pessoa ruim, e a alma dela é representada em forma de abelha. Aprendemos também que a alma, ela também pode interagir espiritualmente. Então pode interagir com demônios, com anjos, com Deus, pode interagir com pactos, pode interagir espiritualmente. E é esta parte aí que nós iremos para a interação da alma na parte espiritual. Aprendemos que ela pode interagir com estátuas, né? Principalmente se essa estátua for de madeira. Aprendemos que a alma poderá trazer a história da estátua para a sua vida. A estátua tem uma marca, o santo tem uma marca, a pessoa também pode ter uma marca chamada estigma. É uma interação da alma. Vamos para o nosso próximo vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. Lembre-se de ativar o sininho para você ficar recebendo todos os nossos vídeos, tá bom? Vamos para o próximo, aguarde cenas dos próximos capítulos das novelas. A terceira parte será interação espiritual da alma. Paz e luz na tua vida. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor.